Olá, chamo-me Pedro Santa Clara, sou diretor da 42 de Lisboa e estou aqui à conversa com o Francisco Veloso, Dean da Imperial College Business School, que está em Londres, cortesia da pandemia, e estamos aqui para falar um bocadinho do futuro da educação. Eu já passo a palavra ao Francisco, mas no fundo para arrancar aquilo que eu queria dizer era que a educação deve ser a indústria que mudou menos nos últimos séculos, se calhar milénios. Temos o mesmo modelo de pôr um professor numa sala, à frente de uma data de alunos, a desbobinar conhecimento com um quadro, se calhar com PowerPoint, mas é muito este modelo industrial de uma linha de montagem, em que todos os alunos estão a aprender a mesma coisa, ao mesmo ritmo, à mesma hora, um professor, uma turma, testes, exames, etc. E se bem que este modelo durante muitos anos, muitos séculos, foi o único possível, agora não é. E na verdade tem muitas desvantagens, quer dizer, é um modelo de educação que é caro, que é pouco inclusivo. Eu tive a ver, por exemplo, em Portugal, pouco mais de um terço dos jovens dos 20 aos 24 anos estão na universidade, e portanto há 2/3 que não estão, e é caro porque custa em média cerca de 8 a 10 mil euros por ano por aluno, e na verdade também não funciona especialmente bem. Nós em pedagogia sabemos há muitos anos, existe este conceito da pirâmide da educação, que mostra que assistir a uma aula tem uma taxa de retenção de conhecimento abismalmente baixa, da ordem dos 5 a 10%, e que aquilo que verdadeiramente funciona é aprender com base em projetos, aprender entre pares. Sabemos também que não aprendemos todos ao mesmo ritmo, e portanto quando forçamos que isso aconteça numa sala de aula vamos perder muita gente, e de repente temos tecnologia que permite inovar. Estou convencido que a pandemia que estamos a atravessar, daqui a uns anos vamos olhar para trás e olhar para este período como a transição para um período de grande inovação na educação. Esta pandemia vai acabar por ser o catalisador dessa inovação. E passava a bola aqui ao Francisco um bocado a perguntar-te o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos 10 anos, como é que vai mudar a educação, se estás de acordo com esta ideia de que vai haver muito mais inovação no futuro imediato do que houve nos últimos muitos anos. Muito obrigado pelo repto e pelo convite para estar aqui para contribuir. É um prazer, porque é algo do qual eu me sinto muito próximo, como dirigente de uma universidade e de uma escola de negócios aqui em Londres, que tem vindo a ter uma atividade grande neste espaço, digamos, de procurar inovar no contexto da educação, e certamente falaremos disso. Mas sobre a tua pergunta mais específica, como referiste, eu acho que vai ser um momento de extraordinária inovação. Eu acho que essa inovação até já está a acontecer em larga medida, e vem da combinação de vários fatores diferentes, que todos eles acho que estão a convergir, como referiste, para uma grande vaga de inovação. Um deles tem a ver com a tecnologia, em especial digital, e a combinação disso com novos modelos de negócios. Quer dizer, há uns anos atrás falava-se nos MOOCs, e os MOOCs é que iam revolucionar. Eu acho que os MOOCs não revolucionaram tanta coisa, mas foram o precursor daquilo que está a acontecer agora, porque não era só preciso os MOOCs, era preciso também acesso broadband mais distribuído que existia naquela altura, e era preciso também plataformas de aprendizagem diferentes. Quer dizer, as plataformas eram muito virtas, era uma parte, digamos, como tu referiste, de passar para uma plataforma digital aquilo que se fazia em sala de aula, e portanto também havia pouca inovação. Era um conjunto de lectures que eram, digamos, dirigidas digitalmente, mas pouco mais do que isso, digamos assim, por isso também não teve assim tanto interesse. E outro aspecto importante, que acaba sempre por ser muito importante na inovação, é a combinação da tecnologia e da solução com modelos de negócio. Aquilo que está a acontecer hoje em dia não é só o facto de nós podermos aceder ao professor,
ou àquele que está a dar a aula remotamente, como estamos a acontecer agora a fazer isto. Tu estás em Lisboa, eu estou em Londres e a nossa assistência estará, não sabemos bem onde. É que há uma extraordinária inovação também na forma como os modelos de negócios são implementados. Há modelos de subscrição, há modelos em que a pessoa paga em função de atingir determinados tipos de objetivos, há modelos em que uma pessoa está ligada, lá está, a uma rede social e tem acesso a determinado tipo de soluções e, portanto, complementos. E há coisas, como nós estamos a ver na própria universidade, que ligamos aquilo que é a oferta física à oferta digital. Portanto, há um aspecto muito importante que é esta combinação entre tecnologia e modelos de negócio que está a acelerar muito estas questões. O outro aspecto tem a ver com o que está a acontecer ao nível da tecnologia e das soluções fora da sala de aula, que é um enormíssimo acesso à informação. Portanto, aquilo que era uma parte muito importante da sala de aula e da aprendizagem, que era ensinar factos. Quer dizer, a pessoa tinha que aprender coisas, tinha que aprender desde constantes de Planck até o que é que tinha acontecido em 1837 ou em 1974 em Portugal, se fores um inglês que está a aprender a história portuguesa. Quer dizer, neste momento não é preciso, a gente pergunta ao Sr. Bing ou ao Sr. Google e ele diz-nos qual é a resposta a essas questões. E, portanto, o tipo de aprendizagem que precisamos é também diferente e, portanto, pensar o que é essa situação tem requisitos diferentes e nós percebemos isso quando olhamos para os nossos filhos, a forma como eles acedem aos YouTubes, aos Googles e aquilo que eles vão procurar como informação. É completamente diferente da forma como nós assistimos a essa informação. O outro aspecto que também está muito na base desta alteração é a alteração sobre a necessidade dos próprios empregadores. Portanto, não é só aquilo que nós ensinamos e a forma como os alunos aprendem e o que é que eles têm que aprender, mas as necessidades estão também em alteração. Já falei sobre esta questão do acesso à informação versus, por exemplo, saber destrinçar o que é boa informação do que é má informação, que é um skill, neste momento, muito mais relevante. Mas, se nós pensarmos hoje em dia, quer para as profissões que existem, mas como evoluem ao longo do tempo, ou para novas profissões, aquilo que nós aprendemos no momento da nossa vida universitária, passados uns poucos anos, já está obsoleto. Precisamos de aprender novas coisas. E, portanto, as universidades têm que passar também a trabalhar neste sentido, perceberem que a formação inicial é para preparar e desenvolver um conjunto de competências que têm que ser válidas ao longo da vida, e, portanto, a criatividade, a capacidade de trabalhar em grupo, o empreendedorismo, são coisas que ficam e que podem ser relevantes para o resto da vida, mas o conhecimento específico da programação na linguagem R ou em Python, se calhar daqui a 5 anos já não é Python, como quando eu estava a aprender estatística e a trabalhar em estatística como investigador, trabalhava... Eu usava MATLAB na altura. Exatamente. E eu usava Stata e agora toda a gente usa R, por exemplo. Eu nunca aprendi a programar ainda em R, porque, entretanto, vim para estas leads mais de dirigente do que de investigador. E, portanto, estas alterações, quer do ponto de vista da profissão, quer das expectativas dos empregadores, fazem com que este bundle de o que está a acontecer na tecnologia, o que está a acontecer no lado da procura, o que está a acontecer do lado da oferta, tudo isso vai levar um enorme... já está a levar uma enorme... Francisco, já agora pegando nisso, queres dar-nos 2 ou 3 exemplos de coisas que estejam a fazer em termos de inovação pedagógica no Imperial, que nos dê um bocadinho um preview do que vai ser o futuro da educação? Bem, admito que a lista seja grande, mas escolhe aí 2 ou 3 coisas. É assim, eu acho que um dos aspectos importantes, e por isso é que eu referi isso, e podemos falar sobre isso mais à frente, é que há muitos modelos a acontecer. Eu vou falar um bocadinho sobre o que temos estado a fazer dentro da Business School do Imperial e mais alargadamente um par de coisas no contexto do Imperial, mas, só para vos dar uma ideia, quer dizer, fora do Imperial, do ponto de vista distrito, mas mais lado, uma das nossas incubadoras tem uma nova startup precisamente de Digital Education, que o ano passado cresceu quase 40% à conta da pandemia. E, portanto, eu estava a falar com um dos investidores e mentores da empresa e ele diz que foi extraordinário o crescimento. Portanto, eu só dizer que aquilo que acontece das universidades e da qual
eu vou falar um bocadinho, é apenas uma parte de um universo muito alargado e certamente seria também bom depois ouvir um bocadinho sobre a tua própria experiência de outras... Eu diria que os últimos meses me passaram por aqui mais de uma dúzia de startups em EdTech. Exatamente. E já para não falar dos grandes players tecnológicos que vão querer também entrar nesta área da educação e, portanto, uma das coisas que tenho a certeza absoluta é que nos próximos anos vamos ver muitos players diferentes do que vimos no passado. Estamos de acordo. Sobre aquilo que nós estamos a fazer, nós começámos a fazer um investimento bastante significativo há mais ou menos 7 ou 8 anos, na capacidade para, digamos, fazer educação com uma plataforma, com um suporte digital. E foi um investimento importante. E começámos numa primeira fase com um aspecto que para nós foi bastante importante, que era uma ligação entre a forma como nós estávamos a pensar a aprendizagem e a própria plataforma técnica que estava a usar. Porque, precisamente, como eu referi há pouco, as plataformas técnicas há 7 ou 8 anos atrás eram bastante limitadas. Nós desenvolvemos, efetivamente, a nossa própria plataforma, que neste momento já é um spin-off e que já saiu, porque já desempenhou o seu papel. E o seu papel era criar aqui um ritmo de aprendizagem à volta daquilo que podíamos fazer. Porque desenhar boa educação digital é de facto diferente de fazer as coisas em sala de aula. E, portanto, nós temos estado a investir nas várias dimensões, querem entregar tudo digitalmente, entregar tudo em sala de aula, mas com a capacidade de nos ligarmos à sala de aula, portanto, aquilo que nós estamos a falar agora em Zoom Rooms, muitas vezes que nós temos usado aqui internamente, e depois também aprender como é que essa experiência pode ser trazida para aquilo que fazemos dentro da sala de aula e com os nossos alunos, e isto vai ficar cada vez mais fundidos. Nós, à conta da pandemia, já decidimos que no próximo ano vamos continuar com este modelo híbrido de ter os alunos em sala de aula, mas os alunos também remotos ao mesmo tempo que começámos a fazer este ano. E isto fez parte digamos, deste nosso salto. Um aspecto que é muito importante da nossa experiência foi a ideia de olhar para o objetivo de aprendizagem ao longo de um curso, de um course ou de um programa, mas vamos olhar, digamos, para um determinado curso. Quer aprender a fazer um curso introdutório de contabilidade, ou de finanças, ou de marketing, e pensar quais são os micromomentos de aprendizagem e partir aquele processo de aprendizagem que se desenvolve ao longo de um determinado trimestre ou semestre em bocadinhos, o que nós chamamos de bit-size learning, e depois pensar para cada um desses bit-size qual é a melhor forma de transmitir esse conhecimento, de garantir que o aluno adquire esse conhecimento. E às vezes é de facto ver um vídeo, outras vezes é um jogo, outras vezes é um teste logo, outra vez é um trabalho de grupo, outra vez é um caso. E esse design é de facto extraordinariamente importante. Portanto, houve aqui um trabalho muito importante e por isso é que esta interação virtuosa entre o trabalho com os professores, mas também o trabalho com os nossos Learning Design Technologists, as pessoas que estão a ajudar a desenhar a aprendizagem e depois aqueles que estão a implementar na plataforma, foi extraordinariamente importante, porque permitiu esta iteração e pensar, não, mas como é que nós realmente podemos pôr isto a funcionar? E isto é que é muito importante, é perceber que para determinados tipos de conhecimentos, a forma como esse conhecimento é transmitido de forma mais efetiva, digitalmente ou fisicamente ou ambient, é diferente. E, portanto, isso é um processo de aprendizagem muito importante, porque é um processo de aprendizagem ao nível da solução, mas é um processo de aprendizagem também ao nível dos professores. Eu posso te dizer que a quantidade de reações que eu tenho tido ao longo dos anos dos professores a dizer que não querem fazer, primeiro, depois quando fazem, que acham que o tempo que eles vão ter que investir a fazer a adaptação da forma como eles transmitem o seu conhecimento é um investimento absurdo, aquilo que lhes está a pedir, para depois, digamos, entrarem, fazerem a adaptação e depois olharem para trás e dizer, realmente aquilo foi uma experiência interessante, obrigou-me a repensar completamente a forma como eu transmito e agora trazer algumas dessas coisas para a minha própria sala de aula. E, portanto, isso permitiu, primeiro, começar a oferecer cursos dentro do próprio Imperial, por exemplo, aquilo que nós ensinamos aos outros alunos dentro do Imperial. Depois permitiu-nos lançar um Global Online MBA que está a correr muito, muito bem e que tem tido um enorme sucesso e um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos. Só para dar uma ideia, nós vamos agora, estive agora a ver os números para nós temos 2 cohortes
por ano. Este cohort vai admitir 130 alunos de MBA e vamos ter este ano, provavelmente com o cohort de setembro, cerca de quase um cohort de 250, 300 alunos por ano a entrarem para um Global Online MBA com taxas de satisfação muito significativas. E agora também entrar noutras áreas. Nós lançámos um programa digital de Business Analytics, lançámos agora um de Strategic Marketing online, e estamos a fazer a nossa entrega em sala de aula agora com este modelo híbrido. E, portanto, isto faz parte de todo este processo de aprendizagem e de experimentação. Agora, como eu referi, isto é um dos aspectos. Um dos aspectos que é muito importante é também ligar isto à medida. Portanto, quando eu digo que os resultados são equivalentes ou até ligeiramente melhores do ponto de vista dos objetivos de aprendizagem, isto é porque nós estamos a medir isso com muito cuidado e depois muita iteração e muita evolução para permitir. E esse é o aspecto muito importante. A razão porque é importante fazer um investimento significativo é porque uma parte muito importante de todo este processo não é a tecnologia, não é a solução, é os professores aceitarem que, de facto, as coisas têm que ser desenvolvidas de uma forma completamente diferente. E agora, isto se calhar é um segue também para ti, porque eu sei que tens estado envolvido no lançamento da 42 e a 42, nesse sentido, nem sequer, digamos, tem esta questão de como é que se convence as pessoas a repensar o seu processo de ensino e de aprendizagem, e é um bom exemplo de como há uma multiplicidade de modelos a serem desenvolvidos. Não, eu acho este ponto muito interessante e de facto, como tu dizes, nós fomos um passo ainda mais além e criámos uma escola em que não há aulas e, portanto, não há professores. Há, sim, uma grande equipa pedagógica que está continuamente a desenvolver a plataforma tecnológica que sustenta o processo de aprendizagem e que, no fundo, consiste numa sucessão de desafios lançados aos alunos, de projetos práticos, realistas, muitos deles que vêm das empresas, e em que depois cabe aos alunos aprender por si, com base em todo o material que, como tu dizias muito bem, hoje em dia está disponível online, Google, YouTube, etc., e em que os alunos aprendem por si, mas sobretudo, e isto é muito importante, aprendem entre pares. E é engraçado porque temos uma escola, como eu dizia, profundamente tecnológica, quer dizer que o objeto central é uma plataforma de aprendizagem, mas em que a aprendizagem é presencial. Os alunos estão fisicamente na escola porque a dimensão da interação social entre eles é crucialmente importante. Os alunos aprendem uns com os outros, os alunos avaliam-se mutuamente e isto ainda neste momento é muito mais fácil fazer-se on-life do que online. Obviamente depois a plataforma tem muito mais do que isto, tem todo um layer de gamificação, com pontos e badges e desafios e tribos, e há desafios individuais e coletivos, etc. E com isto conseguimos, o que é verdadeiramente extraordinário, é um grau de satisfação dos alunos que eu nunca vi, e como sabes, eu dou aulas, sei lá, há 35 anos em UCLA, na Nova, etc., e nunca vi um engagement tão grande de alunos que passam muitas vezes 15 horas por dia na escola. Esta escola também está aberta 24/7, e há um entusiasmo com aprender e sobretudo este tema de dar total liberdade aos alunos que progridem ao seu ritmo, aprendem o que querem, quando querem, mas ao mesmo tempo têm toda a responsabilidade de aprender, porque só estão aqui porque querem e portanto sentem que são donos do seu destino e no fundo, muito para além da aprendizagem técnica, que é muito grande, mas que, como tu dizias, sobretudo numa área como a engenharia de software ou a programação, se torna obsoleta muito depressa. Aquilo que eles verdadeiramente estão a aprender aqui é aprender a aprender. Estão a aprender a receber um problema complexo que não sabem resolver, e ir aprender com autonomia o que é necessário, com colaboração, falhar por vezes, recomeçar. Portanto, há todo também uma componente muito grande de aprender a lidar com a frustração, desenvolver a resiliência,
e estes skills, acho eu, são verdadeiramente os mais importantes para o futuro. Depois há aqui, há bocado estavas a falar de modelos de negócio, esta escola não tem modelo de negócio, porque aqui a aprendizagem é gratuita, é financiada integralmente por mecenas, qualquer pessoa se pode candidatar. Isso é um modelo de negócio, é um modelo de negócio de mecenato. É preciso ver que o mecenato é um aspecto bastante importante das universidades americanas, por exemplo, verdade, e aqui na Europa, mas portanto é um modelo, já passei muitos anos nisso. Mas a verdade é que muita coisa aqui foi pensada de raiz ou repensada de raiz, desde o processo de seleção, que envolve desde testes online, um bootcamp, etc. Portanto, há muitos elementos que foram pensados de raiz, e como tu dizias, e temos depois o bónus de ter analytics para tudo, e qualquer inovação que é feita na plataforma pode imediatamente ser avaliada e melhorada, e esta espiral virtuosa é verdadeiramente importante. Deixa-me pegar uma coisa que tu referiste que é bastante importante, que é a dimensão social. Eu referi na parte, digamos, sobre os avanços que nós estamos a fazer do lado digital, mas é de facto muito importante não descurar a parte social. E se há uma coisa que a pandemia nos mostrou, é que a parte social continua a ser muito importante, especialmente nos primeiros anos de aprendizagem. Portanto, nós na licenciatura, por exemplo, vemos que a apetência e o interesse por coisas completamente digitais é bastante ainda, é mais limitada do que em graus mais avançados, e mesmo quando nós oferecemos os nossos graus digitais, nós temos uma parte física muito importante do princípio para criar uma série de bónus sociais, como tu referias, a que nós damos muita importância. E por isso, eu queria referir isso porque, ligando ao comentário que nós fizemos inicialmente... Francisco, deixa-me só dizer, e eu acho que aí, em larga medida, é a razão porque há 20 anos atrás falharam os MOOCs, é porque não reconheceram que aprender é uma atividade eminentemente social. Eu diria que não há mais do que 5% das pessoas que são capazes de aprender sozinhas, fechadas numa cave. Todos os outros, nós, pessoas normais, precisamos ter colegas, rivais, aquele que vai mais à frente, aquele a quem eu ajudo, a fazer parte de todos desta peça de teatro que é a escola. E isso é absolutamente crítico, e por isso é que eu queria peguei nesse aspecto que tu referiste, porque nós investimos, quer através de soluções digitais, quer em alguns aspectos do ponto de vista físico, na criação dessa dimensão social. Portanto, mesmo quando eles estão remotamente, eles estão a trabalhar em rede e num regime de socialização muito orquestrada e muito planeada, porque é absolutamente crítico, seja na mesma sala, seja remotamente, essa dimensão social é muito importante. O outro aspecto que eu acho que liga com o que tu estavas a referir, e a 42 nesse sentido é um bom exemplo, que eu acho que tem a ver com esse futuro, tem a ver com a diversidade do papel dos agentes no processo educativo. Eu acho que nós pensávamos o processo educativo como sendo só o professor, como estavas a dizer, e os alunos, e a relação entre o professor e os alunos. Eu acho que há um aspecto muito importante, é que esta inovação está a mostrar a importância de uma série de outros agentes. É ao professor, e em particular isso é relevante para uma escola como a minha, que é uma escola de investigação, que de facto está na fronteira da investigação, a avançar o conhecimento e a trazer esse conhecimento para o design da sala de aula e dos conhecimentos que têm que ser transmitidos. Mas depois é muito importante perceber, porque para ter sucesso, hoje em dia, é preciso trazer learning designers, learning technologists, pessoas que depois apoiam o processo quando as pessoas estão em regime de desenvolver os projetos. Portanto, há uma maior diversidade de papéis e é muito importante que se leve isso muito a sério e que se faça investimento nessa diversidade. Eu diria que se houver aqui um takeaway desta nossa conversa é que os novos modelos de educação não são de todo filmar uma aula e fazer o broadcast por Teams ou por Zoom, ou seja o que for. Não, isto de facto exige repensar profundamente a experiência pedagógica, muitas vezes redesenhá-la para maximizar o engagement dos alunos, a colaboração entre os alunos, etc. Portanto, e que isto vai exigir muitos novos roles numa universidade do que havia tradicionalmente, em que o professor é o rei e senhor da sala de aula.
E esse aspecto é absolutamente crítico, porque nós estávamos a falar sobre como é que vai ser o futuro. E eu acho que vai continuar a haver muita experimentação, porque nós temos que perceber exatamente qual é que é a combinação certa, e a combinação certa vai depender do nível de educação a que estamos a trabalhar, se estamos a orientar para uma skill muito específica ou para uma skill mais geral. E esse é um aspecto muito importante porque, em particular, as universidades que não olharem para esta alteração que está a acontecer de uma forma muito deliberada, muito estratégica e muito continuada, vão sofrer significativamente ao longo dos próximos E já anos. agora deixa-me pegar nesse ponto, porque eu acho que é muito importante e se calhar também olhando um bocadinho para o panorama universitário em Portugal, é fundamental mudar o mindset para um de inovação e de experimentação, e isso tem muitas exigências. Eu acho que tem exigências ao nível de governance. Muitas vezes as universidades são um bocadinho umas cooperativas de professores pouco interessados em inovar. Acho que tem implicações ao nível da acreditação dos cursos, no fundo dos reguladores, aquilo que em Portugal é a A3Es, que tem que ser muito mais aberta a novos modelos experimentais do que impor sempre o mesmo modelo one size fits all, e quase que tem implicações psicológicas, porque muitas vezes, e tenho experiência em vários continentes, em universidades, as universidades, sobretudo, quanto mais sucesso têm, mais arrogantes se tornam e menos disponíveis para experimentar, para inovar, para mudar. E eu acho que esse vai ser um grande problema nos próximos anos, porque a concorrência virá de modelos diferentes, de players novos, as próprias necessidades das empresas estão a mudar muito, a importância da certificação para o recrutamento das empresas está a cair a pique. Acho que vamos viver tempos muito interessantes. Totalmente de acordo, e eu vejo isso na nossa própria universidade. Nós, por exemplo, somos abordados regularmente a perguntar se nós queremos criar um modelo qualquer de colaboração, por exemplo, em ter o Imperial presente em Singapura, ou na Índia, ou na China, com uma versão qualquer, meio digital, meio física, e, portanto, as brands muito estabelecidas e algumas delas estão a inovar muito, vão neste momento, usando precisamente canais digitais ou misturas entre canais digitais e canais físicos, ter um nível de acesso a mercados que antes estavam fechados aos players locais completamente diferente do que aquilo que acontecia no passado. E, portanto, eu acho que isso vai, de facto, criar um nível de risco e de ameaça a algumas universidades que, se calhar, sentiam o seu lugar muito estabelecido e pouco, digamos, desafiado, a um nível que não existia, e aquelas que conseguirem evoluir e ser parte, digamos, de uma nova solução, acho que vão ter sucesso, e se calhar até vão ter sucesso maior do que tinham até agora, porque também têm elas próprios mercados maiores. Vamos pensar, claro, se uma universidade portuguesa consiga, por exemplo, ter presença em África, nos países de língua oficial portuguesa, e no Brasil, por exemplo, com uma versão meio remota, meio física, pode alterar significativamente o nível competitivo. E esperamos, quer dizer, eu acho que isto vai, obviamente, trazer uma grande disrupção, como já vimos em não sei quantas indústrias. Muitas vezes não são os incumbentes que saem na frente, mas certamente que quem vai acabar beneficiado no fim são os alunos, são quem procura conhecimento, procura educação. Tu estás no Reino Unido, eu estou em Portugal neste momento, mas temos que pensar que há o continente mais jovem é a África, muita gente na América Latina, e que a quem estes novos modelos apoiados na tecnologia vão dar acesso a uma educação como nunca foi visto antes, e portanto isto, em última análise, acho que vai ser muito bom para o futuro da humanidade. Olha, Francisco, acho que estamos a acabar o nosso tempo. É muito excitante estar neste momento nesta indústria, uma indústria muito, muito em grande mudança. Um grande abraço e continuamos a conversa um dia destes. É verdade, com grande prazer.